Fala pessoal, estamos em mais um episódio aqui do Paulista Show, 7ª edição. E vocês que pediram alguém especialista em crédito e reconciliação financeira, eu tenho certeza que esse episódio é para você. Hoje eu estou com duas pessoas incríveis aqui. A gente está com a Claudiene, conhecida como Cacau, e ela vai trazer para a gente pontos específicos, como o que você pode fazer e se você merece crédito para a sua empresa. Quem merece crédito para a sua empresa? Principalmente, ela vai trazer crédito empresarial, estruturação de crédito inteligente. E temos aqui do lado dela o Flávio, que vai trazer também toda essa questão de rate comercial. Para quem não sabe, vai entender tudo nesse episódio. Então, seja muito bem-vindo vocês dois. Gratidão. Obrigada. E para quem não conhece, primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem para a plateia e para as pessoas que estão em casa. Show. Primeiro as damas. Boa noite, boa tarde e bom dia para quem estiver assistindo depois também hoje, tá? Eu sou a Claudine, eu sou especialista em crédito comercial e empresarial e estou no mercado financeiro há mais de 20 anos e atuo com empresas tanto de pequeno, médio e grande porte em busca de um capital de giro e fôlego para que as empresas consigam aí estar recebendo, investindo, crescendo, ampliando a empresa. Então, eu busco, de uma forma inteligente, ajudar os empresários e as empresárias. E você, Flávio? Olá a todos, eu sou Flávio Almeida, eu sou um especialista em reabilitar crédito. Então eu melhoro os dados das pessoas para elas irem para a nossa amiga Cacau buscar crédito. Então é um crédito inteligente. Eu tenho um dizer na minha empresa que nós deixamos de ser interessado no banco e passamos a ser interessante para os bancos. Muda tudo, taxa de juro, o valor ali liberado pelas instituições financeiras e o prazo de carência. Você com os dados bons, com as informações fortes, você é visto de outra maneira pelos bancos. Os bancos precisam de você. A pergunta que não quer calar, eu pergunto para você, Cacau. Por que mesmo empresas que faturam tanto não conseguem crédito? Boa pergunta, viu? Tem muitas empresas, né? Até o Flávio também que está aqui conosco tem uma exatidão aí em questão de dados, que faturam muito, porém os dados não estão o quê? Atualizados. E não tendo um posicionamento, como o Flávio passou aqui para nós, eles não sendo interessantes, acabam não tendo crédito no mercado financeiro. Então, é importante que as empresas tenham todos os seus dados atualizados para que, lógico, com um especialista, buscando, entendendo a solução da empresa para que consiga realmente um crédito, não só por faturar alto, mas com uma base de dados atualizados para que o seu crédito seja aprovado. Pegando esse gancho de aprovação, tem muitas pessoas que acham que score garante crédito, mas é um mito? Sim, realmente, isso é um mito. Eu atendi, inclusive hoje tivemos uma reunião com um empresário que ele fatura muito, tem um score muito bom, e até já falei para o Flávio, algumas vezes ligo, falo, Flávio, esse cliente tem um potencial, porém o rating dele, bancário, os dados dele não estão atualizados. E agora? O que a gente faz? Então isso é mito. E agora eu trago essa pergunta para você, Flávio. Qual que é a diferença entre score e rating comercial? Boa. Vou aqui no seu podcast que vai dar polêmica, hein? Vou tirar as dúvidas de todos, agora vão entender. O score, né, o Serasa, ela criou o score para o varejo. Então, para saber se a pessoa ela comprava e ela pagava em dia. Então, não tem muitas informações. Tem pessoas que pagam antecipado as dívidas, ali a parcela. Isso prejudica as pessoas também. Pagar adiantado ou pagar atrasado prejudica. O carneiro ele foi feito para pagar em dia. Esse score que vai de 0 a 1000, ele serve para o varejo analisar se a pessoa está pagando em dia. Então ele vai de 0 a 1000, a pessoa está pagando em dia, ela passou de 500, vai de 500 a 700, 800. Quando ela atrasa, pode cair dos 500 ali, ficar 499, as instituições financeiras sabem que aquela pessoa tem restrição no nome, é o famoso nome sujo, tá? Então a pessoa é medida através de número, que vai de 0 a 1000. Esse é o score.
As instituições financeiras, os bancos, eles criaram o rate, que vai de AAA a F. Então a melhor nota hoje no Brasil é a AA. A AAA é quem movimenta dinheiro internacional, tá, entre países. Mas hoje no Brasil, no nosso país, o AA é a melhor nota. Então, num rate chamado rate, no AA significa que a pessoa, essa letra AA, que é 2A grandão, significa a porcentagem que ela corre de ser inadimplente, ou seja, ela não conseguir pagar aquilo que ela está tomando. Então o score é para saber se a pessoa paga em dia e o rate é para saber se ela consegue pagar aquilo que ela está tomando. Então a pessoa busca uma pessoa especialista em crédito, que nem a nossa amiga Cacau. Ela quer 1 milhão de crédito, de reais ali, ela pode pagar aquele. Como é que o banco vai saber isso? Então é o rate dela que informa se ela pode pagar aquilo que ela está buscando. Então no rate tem 3 dados importantes, que é o que as instituições financeiras olham e sabem se você é um cliente apto a receber aquele crédito. Uma é a porcentagem de risco de inadimplência, ponto. Depois a renda, o faturamento, nós falamos renda presumida. Com a renda presumida, ela tira o terceiro item, que é muito importante, a capacidade de pagamento. Ela consegue pagar aquela parcela que ela está buscando crédito? Então o banco olha esses 3 fatores, que é o rate. E hoje, para uma pessoa ter crédito na empresa, ela precisa estar, consequentemente, bem atualizado com o imposto de renda? Claro que sim, jamais eu poderia fazer isso aqui e falar que não. É lei, nosso país, nós precisamos declarar imposto, tá? Só que ele não tem a ver com as instituições financeiras, entra mais no órgão federal, né? Recolhimento de imposto. Então, a nossa declaração de imposto de renda, ela vai para outro lado. Porém, as instituições financeiras também usam essas informações, mas é prioridade estar com os dados em dia, que é o rate, né? Para um crédito, Vinícius, uma instituição financeira, ela tem um passo a passo para a gente conseguir um crédito. Está com o nome limpo, não tem restrição no nome. No CPF e CNPJ, são individuais. Segundo é ter um rate bom, são as informações fortes que o banco olha e fala, você é um cliente que interessa para nós. O terceiro é o relacionamento bancário. Então, primeiro, estou com o nome bom, eu posso organizar meus nomes. Organizei meus dados, vou para o terceiro passo, que é sentar com uma especialista em crédito, com nome bom, nome limpo, e aí eu vou fazer ali o pedido de um crédito e um relacionamento bancário. Aí sim que eu vou apresentar para ela a documentação, declaração de imposto de renda, e a nossa amiga aqui vai correr atrás do melhor crédito, maior valor, menor taxa de juros do mercado e maior carência. Hoje tem linha de crédito, você começa a pagar aquilo que você pegou emprestado 24 meses depois. É sensacional, né, Cacau? Exatamente. Tem linhas de créditos acessíveis, porém, é como o Flávio falou, e eu também, como especialista na área, tenho sabedoria nesse assunto para passar para vocês. É importante que, quanto melhor o seu rating, os seus dados, a sua capacidade de pagamento, vai fazer com que você obtenha uma taxa diferenciada e um prazo, como o Flávio falou, de 6 meses, 12 meses, 24 meses. Então, é importante que você que está nos ouvindo, nos assistindo, entenda o quanto é importante essa informação estar atualizada. Eu peguei um cliente essa semana também, e esse cliente ele falou assim para mim, eu quero comprar um carro, quero financiar um carro. Chegamos lá, fizemos a ficha, né? Aquela famosa ficha que você passa lá para fazer a análise de crédito. Os dados desse cliente estava totalmente desatualizado. Estava mostrando lá que ele ganhava R$1.000. Hoje esse cliente ganha R$10.000. Então vocês entendem como os dados eles têm que estar sempre atualizados? E como que a gente faz isso? Aqui a gente está trazendo essa informação para que vocês que estão nos acompanhando consigam entender, estar aqui atentos para que essas informações, na hora que você for financiar um carro, for tomar um crédito, for fazer um capital de giro, ele esteja o quê? Atualizado e os dados eles têm o quê? Essa interação. Isso é muito importante. E hoje, por vocês terem muita experiência com a questão de linhas de crédito e reconciliação, qual que é o desafio maior dentro do negócio de vocês? Cacau. Olha, o desafio maior hoje, além que a gente entende a inadimplência hoje está alta no mercado, tá? Mas é a desorganização. O que se fala desorganização? É um empresário utilizar conta física, conta jurídica. Ele
Ele mistura a conta pessoal da conta empresarial. Ele não tem uma contabilidade, os contadores aqui sabem, né, que estão nos acompanhando, não tem uma contabilidade Verdade. que ele traz as informações. Ele vai falar para o contador daqui 6 meses, daqui 1 ano o que Verdade. aconteceu na empresa e já perdeu o time. Então, essas informações, elas têm que caminhar juntas. Conta física, conta jurídica separadas, contabilidade alinhada, porque a gente brinca que médico e o contador, advogado, são o quê? Tem que trabalhar junto. Então, a empresária tem que ter essas informações conciliadas para que você tenha aí, na hora que você precise tomar um crédito, investir, crescer, você tenha o quê? Os dados trabalhando juntos para você. E hoje, as empresas que buscam crédito são empresas pequena, média ou grande porte? Cacau. Olha, a gente tem desde uma pequena, né, Nossa. uma pequena, uma média e uma grande. Por quê? O empresário hoje que montou uma clínica e agora está buscando a segunda clínica, também Verdade. a terceira clínica. Verdade. Então é importante, a gente atende desde uma empresa que tem mais de 6 lojas a uma empresa que está começando também a estrutura na primeira loja. E mesmo a empresa pequena, ela consegue um crédito alto? Sim, e isso que é interessante, trazer para vocês aqui em primeira mão. A questão da empresa ter um faturamento menor não impede dela tomar um crédito no mercado, pelo contrário, até carências que nós temos hoje com várias linhas de crédito do governo, incentivos do governo, Procred, Pronamp, faz com que uma empresa pequena também tenha um crédito e tenha uma taxa também muito bacana. E Flávio, uma dúvida que eu acredito que a sua audiência precisa ter como base. Uma empresa que está negativada, ela consegue recuperar o rate comercial? Sim, porém, é importante a regularização do nome, seja o CPF ou o CNPJ. Eu costumo dizer que não existe CPF, não existe CNPJ sem o CPF. Um é linkado ao outro. Então é importante que o empresário, que ele tem uma organização, que nem a Cacau falou, ele saiba o que ele está fazendo, o dinheiro é dele, o dinheiro é pessoal, o dinheiro é da empresa, ele saiba estar pontuando isso. Então eu estou com o nome sujo, a empresa está limpa, pode ser que ele consiga um crédito ali, a gente consegue melhorar o rate dele. Porém, o ideal, a orientação sempre minha, ou da Cacau, do especialista, que ele mantenha o nome em dia, os dados ok. No caso está com o nome com a restrição, é difícil. Aqui entre nós três, eu pedi um dinheiro para a Cacau, peguei um dinheiro dela, não paguei. E eu vou pedir para você, onde você vai buscar informação? Com ela. Cacau, o Flávio está me pedindo dinheiro, eu posso me emprestar? O que ela vai falar? Ó, ele pegou de mim, não vai pagar. Você vai me emprestar? É isso que os bancos fazem uma análise, tá? Essas informações, seja do score ou seja do rate, nada mais, nada menos, é o que os bancos vê. Eles não conhecem nós, eles conhecem os nossos dados. Então, por isso que é importante estar mantendo os dados ok, o nome limpo, para buscar crédito. E uma pessoa que tem o nome sujo, tanto pessoa física quanto jurídica, para ela ter essa credibilidade de novo no mercado, ela precisa entender que existe o passo a passo. Sim. Qual que seria os passo a passo para a pessoa conseguir essa recuperação? Tem 2 jeitos de fazer essa limpeza do nome, tá? Tem como ele pagar o credor dele, então ele acertou, ele pagou, e agora a partir desse momento que ele está com o nome limpo, ele não deve mais, nós iremos melhorar os dados dele através do rate. O rate é ideal para quem está com o nome limpo, tá? Está com o nome limpo, a gente consegue fazer uma consulta de rate, ver como é que as instituições financeiras estão enxergando ele, e a partir desse momento que eu falo que é o ponto de partida, nós iremos melhorar as informações. A maioria do rate dos meus clientes, Vinícius, que eu pego, tá letra B, tá C, tá constando ali, por exemplo, 20, 30 mil empresas que faturam 1,5 milhão. Então, assim, ele ganha 1,5 milhão, mas o banco não está vendo. Só que ele está buscando crédito para aquele 1,5 milhão. O banco não vai emprestar, o banco está vendo que ele fatura 20 mil. Quando nós fazemos a atualização, que ele se torna duplo A, ali no rate está constando que ele fatura entre aquele 1,5 milhão, a vida financeira dele aumenta demais o crédito liberado para ele. Ele vai para a Cacau, para especialista de crédito, em outra postura. Ele é interessante para ela, porque ele está atualizado. E aí, hoje o prazo de 2 a 3 meses, ô Vinícius, depois do nome limpo, nós entramos com o rate dele, ele já está apto a receber crédito no valor que ele merece, ali, do faturamento dele. Entendi. Hoje eu vejo que no mercado, por tantas credores e principalmente pessoas que tiveram uma dívida caducando por
tempos e tempos. Boa. Quando ela vai no banco, aquela dívida não está mais no banco. Boa. Foi passado por uma outra empresa. Como que a pessoa consegue lidar com essas informações? Legal, essa pergunta é interessante. Infelizmente, no país tem essa cultura, pode fazer isso, empresa que compram dívida. E muitas vezes você não sabe onde sua dívida está mais. A pessoa está te ligando que você nem... Hoje dá medo de atender o telefone por golpes diversos. Então a gente não sabe, né? Então o que acontece? Está tendo aí um Desenrola Brasil, agora o governo assinou uma lei para ter um acordo justamente para combater essa venda de dívida. Porque eu estou devendo para o Vinícius, daqui a pouco a Cacau está me cobrando, outro fulano está me cobrando, mas eu fiz o acordo com o Vinícius, eu não consigo mais pagar você. Já está em outro banco. Já está em outro banco, então eu não consigo pagar o meu credor, peguei dinheiro do Vini, né? Então isso agora, o governo fez uma lei agora que vai ajudar muitos brasileiros, porque a inadimplência está passando de 70% no nosso país, é alta o nível de inadimplência. Então agora, quando a dívida caducar, a famosa caducar, ela vai para o registrado, ela não some, não tem mágica, eu costumo falar. Ela vai para o Banco Central, chama registrato, e lá ela fica em dívida pendente. Então nós temos que regularizar. Mas, se você vendeu a dívida, eu consigo entrar com uma petição, pela justiça, uma liminar, para que essa empresa não me cobre mais. E essa dívida ela pode ser eu posso ser até indenizado com essa dívida que estão me cobrando, Vinícius. É muito legal essa parte. Porque eu já ouvi falar que o próprio Serasa e outras empresas que tratam o CPF da pessoa, ela não pode expor que a pessoa está devendo. Justamente. Qual que é a sua visão sobre a empresa tirar o nome dos devedores nesse site? Então, lembra que eu falei que tem duas formas de pagar? A primeira é pagando o credor, estou com o nome limpo. E a segunda, existe uma lei no Código 42, 43 do Código de Defesa do Consumidor, que é uma liminar limpa-nome. Então, assim, eu dever para o Vinícius não é crime, só estou devendo, sou meu credor. O Vinícius sai falando de mim, isso é crime. Ele está expondo o meu nome. Pela lei, isso é crime. Então, quando um Serasa, um órgão de produção ao crédito, existe Serasa, existe Boa Vista, Semprot, Cadinho, entre outros bistrôs de crédito, que eles expõem o nosso nome, o nosso CPF ou CNPJ, ele está ali colocando nosso nome ao ridículo. Isso é crime. Então, existe uma liminar onde nós entramos diretamente pedindo urgência para remover o nome do Vinícius, do Flávio, daquela exposição a todos. Tá? Que meu nome está sujo não porque eu devo o Vinícius, porque uma empresa expôs o meu nome, o meu CPF, os meus dados. E entre 20 a 30 dias, Vinícius, o nome está limpo. Ou seja, eu continuo devendo o Vinícius, mas ninguém precisa saber. E aí eu volto a ter o nome limpo na praça. Então esse é o segundo jeito de ter um nome limpo, mais rápido. E hoje, Cacau, quando você fala de crédito, as pessoas elas tentam diversas vezes buscar crédito. Quando esse crédito é negado, aparece para o próximo banco que ela está buscando esses créditos, não é verdade? Qual que é a orientação que vocês podem passar para a nossa audiência para não ficar pedindo créditos e crédito para os bancos? Isso é importante, a sua pergunta também. É a mesma coisa como se... Vamos pensar um casamento, tá, gente? Como o Flávio passou aqui para nós e linkando a pergunta do Vinícius. Você está casado, você tem um cônjuge. Então, o CPF e o CNPJ é a mesma sintonia. Eles caminham o quê? Juntos. Então, você vai buscar um crédito na sua empresa, vai buscar um crédito no seu CPF. O que acontece? Eles estão o quê? Linkados igual ao casamento. Então, é importante que vamos fazer o quê? Uma análise, vamos estruturar primeiro, antes de você sair buscando crédito à torta direita, passando os documentos, as fichas, porque isso prejudica. Cai também a sua pontuação, cai o seu score e faz com que o mercado entenda que você está buscando crédito à torta direita. Gente, sem brincadeira, eu falo de uma forma às vezes mais leve, mais sutil, mas são situações que a gente entende que o cliente acaba indo para vários bancos, isso fica o quê? Ou eu recebi uma ligação de um parceiro meu, de um banco, ele falou, olha, esse cliente já passou em mais de 40 bancos, mais de 40. Aí a gente entende que o cliente está o quê? Desesperado. Então, calma, gente. Quando você está casado com sua esposa, com seu marido, o que vocês fazem? Sentam, conversam, se alinham. Não fica falando para os vizinhos que o problema está na sua casa. Ninguém precisa saber. Então, a mesma coisa sua empresa, seu CPF. Vamos sentar, vamos organizar, vamos fazer uma estratégia para que você
quando for a mercado, falar da sua empresa, falar do seu CPF, junto com o Flávio, que é o nosso especialista em rating comercial, as informações elas estejam o quê? Casadas, organizadas, junto com outros departamentos. Mas isso é importante que você relatou aqui para nós, Vinícius. Que legal. Eu quero trazer um ponto específico também, onde um jovem que começou a empreender, os seus 17 para os 18 anos, como que ele consegue, logo de início, ter um rating comercial já ok para conseguir, para montar o seu próprio negócio, ou a questão do próprio score? Como que ele consegue ali ter essa facilidade com bancos, iniciando agora a questão financeira? Show. Eu vou voltar um pouco nessa pergunta que você fez, para todos os telespectadores aqui que estiver vendo, uma informação muito boa. Quando entrar no aplicativo do Serasa, tem uma aba que você consegue ver quantas consultas foi realizado no seu CPF. Ou seja, quanto mais consulta tiver marcada lá, menos crédito você vai ter no mercado. O mercado, as instituições financeiras entendem que aquela pessoa está desesperada atrás de crédito. Tá entendendo? Isso aí, a pessoa, eu falo que meus clientes, quando eles chegam, eles já são inteligentes em estar buscando informação. Já é uma pessoa diferenciada. Quando eles pegam minha consultoria, o meu serviço, eu falo, agora você se tornou inteligente para buscar crédito. Vem um crédito diferente. Então ele para de fazer consulta, 40 consultas. Olha o desespero que essa pessoa tá. Aí eu faço pergunta para os meus clientes, Vinícius, você emprestaria dinheiro para você? E a maioria não. Ele mesmo não emprestaria dinheiro para ele, porque ele está fazendo consulta. Aí eu falo, pensa, inverte, olha como os bancos estão te vendo. Você está 40 consultas de crédito, eu não emprestaria para você, eu também não. Então ele começa a ter uma visão que os dados dele têm que ser reservados na hora certa. Eu preparo meus dados, as minhas informações, eu faço o que for preciso, aí sim eu vou até uma instituição financeira, a uma especialista de crédito. Conforme a minha empresa, o meu faturamento, ela vai saber o melhor crédito para mim, eu confio nela. Porque ele está buscando um especialista, ele tem que confiar. A segunda pergunta, sobre um jovem. No nosso país é muito bom o crédito, viu, Vinícius? Eu tenho experiência com pessoas da minha família jovens, completou 18 anos, mas já no mercado de trabalho, carteira assinada ou até empresários. E as instituições financeiras, eles dão o primeiro passo. Então eles liberam crédito de primeira, porque aquele jovem, aquele iniciante, ele não tem um histórico negativo. Ele não tem um positivo, mas ele não tem um negativo. Para as instituições financeiras, é interessante, porque ele não tem negativo, ele não tem positivo, eu vou dar um crédito para ver o que ele vai fazer. Então o jovem inteligente, que tem uma orientação dos pais, de amigos, de especialista, ele vai entender, nunca sujar o nome, poupar dinheiro. O banco consegue ver se você está comprando o serviço dele, aquela poupança, investimento, tinha amiga de consórcio, o banco consegue ver. E é isso que vai aumentando o crédito gradativamente, Vinícius. Entendi. Então, assim, a orientação que você passa para nós e para as pessoas que estão nos assistindo é sempre manter a organização financeira, tanto na empresa quanto no seu, como pessoa física. Se vocês hoje pudessem usar um tempo específico para atingir o maior número de pessoas nas redes sociais, qual a informação mais importante que você passaria para a nossa audiência? Cacau. Eu ia passar aqui organização, em primeiro lugar, certo? A gente falou do casamento, CPF, CNPJ, para quem é empresário, Isso. CPF para quem não tem empresa, mas está buscando também um crédito diferente, cuidado, né, com o CPF. Organização também nas contas, contabilidade alinhada, isso é importante, e o rating, né, com o nosso especialista também, buscar sempre a atualização dos seus dados. Legal. E você, Flávio? Passa uma visão para as pessoas que estão nos assistindo, informações importantes que ela consiga entender de forma bem tranquila e que ela consiga tomar uma decisão para mudar a realidade dela hoje. Boa. Que legal você dar esse espaço, que é muito interessante. Eu sou ex-militar, vou indo numa área de segurança. O que eu mais vejo hoje, Vinícius, pessoas na internet desesperadas por crédito. Essa é a vítima ideal para o golpista, que ela está no desespero. Eu conheci uma mulher, uma cliente, ela estava pedindo 20 mil de crédito para uma instituição financeira e não estava conseguindo. E ela tropeçou no lobo mau, no golpista.
Você não vai acreditar quantos mil ela deu para o golpista para ela pegar 20 mil. Opa, até Confirmou. confirmou. Vinícius, se ela não me conta, se ela não é minha cliente, eu não acreditaria. Então eu vou contar para vocês, eu sou cristão, eu não minto, tá? Ela deu 12 mil para um cliente, para um golpista, para ela pegar 20 mil de crédito. Não tem sentido. A conta não fecha. Mas ele vai pedindo 1.000, 2.000 para liberar, tá quase liberando, e ela vai soltando. Então, o que fica aqui é ter calma, tem que ter. Eu tô precisando de dinheiro. Tem especialista, uma que eu falo, na internet tem de todo tipo. O que a gente pode ter menos dúvida se é golpista é pessoas que mostram o rosto, pessoas que vendem programas sérios, pessoas que... Eu faço meus vídeos, a Cacau vê, todos que me acompanham nas redes sociais, Flávio Nome Ok, eu faço o vídeo do meu onde eu estou na minha igreja, aqui no podcast. Então, qual a probabilidade dessa pessoa tomar um golpe de mim? 0. Agora, se ela acessa um link para buscar crédito de pessoas que não estão mostrando o rosto, a possibilidade dela tomar um golpe é muito grande. Então tenha calma, seja inteligente, sabe, Vinícius? O que eu digo é isso. Eu acho que o mais importante, não caia em golpe. A pessoa já está endividada e ainda cai em golpe, Vinícius. Então, Pior. entendeu? Por isso que é importante essa mídia, a internet, pessoas que nem você que abre espaço para especialista, vir aqui. Gratidão, parabéns pelo seu trabalho. Exatamente. Muito obrigado. Agora, já puxando esse gancho e principalmente esse reconhecimento, eu gostaria que vocês, cada um, trouxesse um ponto que vocês mais gostaram aqui do Paulista Show. Com certeza, né? Conhecimento com outras áreas que também não é da área financeira, mas também tive uma oportunidade também de conhecer várias pessoas, profissionais aqui que estão buscando também um diferencial, que são pessoas que a gente pode contar, que passam uma confiança, uma credibilidade. Então, eu creio que o network que você proporciona para nós é esse crescimento, né? Porque cada dia a gente aprende algo novo. Então, gratidão também e agradeço essa oportunidade de estar com todos aqui. E você? Eu vou falar a leveza do ambiente. Parabéns, você deixou a gente super à vontade o tempo todo. A sua equipe, a gente nem tem vontade de ir embora. Teve plateia, diferente demais, nunca tinha passado. Pessoas profissionais, aqui tinha diversos nichos, pessoas tudo interagindo, sem interesse de conhecer, perguntar o nome da gente, se é diferenciado, não é um network forçado, foi algo muito natural. Fizemos parcerias aqui, peguei clientes. Tá acontecendo quando eu falo. Então isso foi o diferencial, essa leveza do ambiente, que quero estar mais vezes aqui, me convide, por favor. Bom, então vocês participaram da 7ª edição do Paulista Show. A gente já tem data para a próxima edição, que será a 8ª edição do Paulista Show. Glória a Deus. Eu vou trazer na próxima edição, vai ser no Dia dos Namorados. Olha. A gente vai trazer uma edição especial do Dia dos Namorados. Para você que tem uma companheira ou que quer ter uma companheira, esse dia vai ser especial, trazendo além aqui de primeira mão, estou passando para vocês a próxima data, dia 12/6, o Paulista Show. A gente vai trazer a oportunidade de casais estarem aqui, de trazerem como funciona trabalhar em casal, trabalhar em conjunto, o desafio de empreender. Principalmente nos dias de hoje, como hoje trouxemos muito essa questão de burnout, de psicanalista, de traumas e de abusos. Trazer esse tema para o Paulista Show e principalmente uma data especial para algumas pessoas é fundamental. Então, vocês que estão nos assistindo já tem data marcada para a próxima edição do Paulista Show, dia 12/6. Estejam aqui para contar a sua história, tanto nos negócios quanto na vida amorosa no Dia dos Namorados. E eu tenho imensa gratidão por vocês dois estarem aqui. Parabéns para vocês. Glória a Deus, aleluia.